Por entre os ventos e as marés, às quintas-feiras, começa agora, na Foz Mondego Rádio 99.1. Boa noite para a região centro do país, diretamente da cidade da Figueira da Foz. Por entre os ventos e as marés, já com longos meses de emissões sobre a freguesia de São Pedro, têm sido projetadas por Tosé Carraco, António Agostinho e Olímpio Fernandes. Também Jorge Nogueira. O convidado para esta emissão vem da Cova Gala, é o discreto Pedro Cruz. Boa noite, fique connosco, vai ser interessante ouvir a história e a arte deste Cova Galense. A emissão para António Agostinho e Tosé Carraco. Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. Diz-me lá uma coisa, tu ainda és o puto que gosta de tirar fotos todos os dias? Eu acho que sou e acho que vou continuar sempre a ser o puto que gosta de tirar fotos todos os dias. Essa conotação de puto é algo muito familiar, muito próximo que nós temos um com o outro. Mas sim, eu sinto-me um puto diariamente, tanto na vida como na minha profissão. Acho que tenho alguns sonhos e como tal, como todas as crianças, todos os putos, né, que sonham, acho que vou ser um eterno puto na minha profissão. Tu és licenciado em Ciências da Comunicação pela Universidade da Beira Interior, és um fotojornalista freelancer e continuas a gostar da fotografia. Já fizeste algumas publicações em jornais locais e a nível internacional, nomeadamente a foto que fizeste ao McNamara e esta última ganhou o prémio na Califórnia. E o que é que tu pensas fazer em relação ao futuro próximo? Isso é uma boa pergunta, não é? Mas eu não penso muito no futuro. Eu acho que um dos segredos, se há segredo naquilo que tenho construído, é pensar no dia a dia, aproveitar as oportunidades que me aparecem, trabalhar para que as oportunidades apareçam e, muito sinceramente, sinto-me mais preparado para os desafios que vão aparecer amanhã, mas não tenho assim muitas expectativas acerca do futuro. Acho que devemos agarrar as oportunidades que aparecem, como eu volto a repetir, é trabalhar, acho que ouvir os conselhos das pessoas mais velhas, não só na área. Acho que é muito importante nós percebermos um bocado de tudo. E, como disse um fotógrafo que eu admiro particularmente, Sebastião Salgado, eu acho que nós fotografamos com base em toda a nossa experiência e é um bocado isso que eu tento passar nas minhas fotografias, nas minhas imagens, nas minhas histórias. Mas em relação ao futuro, eu não sei o que é que vai acontecer. Quer dizer, sei o que é que vai acontecer amanhã no meu trabalho, porque tenho alguns trabalhos agendados, não é? Mas não sei o que é que vai acontecer na manhã da manhã, não sei o que é que vai acontecer no final do dia amanhã, mas eu acho que o segredo passa por aceitarmos um bocado a vida como ela está. Também estou numa cidade pequena, não é? Na Figueira, por opção. Pensas em emigrar? Não, nunca foi a minha opção. Acho que... Mas tens viajado um pouco por todo lado. Sim, tenho feito algumas viagens, também percebi que ajudam para realizar de outra forma o trabalho, ter outra visão das coisas, mas eu acho que é um desafio também muito grande viver numa cidade como a Figueira e tentar fazermos aquilo que gostamos, da forma que... E tens conseguido projeção profissional? Eu acho que, muito sinceramente, um dos maiores desafios que eu até agora atravessei na vida é isso mesmo, eu sei que as pessoas vão ficar assim um bocado incrédulas com aquilo que eu vou dizer, mas pode parecer arrogância, mas eu sinto mesmo isso e eu sou muito transparente em relação àquilo que eu penso e assumo aquilo que eu digo e não tenho nada a esconder. Na minha opinião, muito sinceramente, eu sei que foi feito um trabalho muito meritório de outros fotógrafos antes de eu aparecer na cidade e com muito valor, mas eu acho que, e respeito muito, e estou a falar de fotógrafos tradicionais, como o Brandão, o próprio lojas tipo, não é? Que tem a sua história. Fotógrafos clássicos, não é? Exatamente, que tem a sua história e o próprio Jorge Dias. Sim. E outros fotógrafos que contribuíram para uma história. Bonito. Contribuíram e eu respeito no trabalho deles. E aliás, muitas das coisas que eu faço,
e eles sabem disso. Eu falo pessoalmente com eles e dou bem com eles todos. Agora, a questão é, eu acho que, muito sinceramente, e estamos a falar há cerca de 10 anos atrás, não é? Eu tinha 20 anos nessa altura e eu não tinha referências na minha cidade, em termos de fotografia. Eu não tinha referências, eu não tinha ninguém para quem eu pudesse olhar e conseguisse dizer, é este o caminho, é este o trajeto, por onde é que eu hei de fazer, como é que eu hei de fazer. Não havia essas ferramentas. Eu acho que, muito sinceramente, e eu sei que posso chocar as pessoas, eu acho que, de certa forma, marquei isso na cidade. E acho que hoje apareceram outros fotógrafos, mais novos, e que hoje têm uma referência. Bem ou mal têm uma referência. Eu não estou a dizer que eles gostem do meu trabalho, ou que gostem do meu trabalho, mas há uma referência. E mesmo que não gostem do meu trabalho, sabem por onde é que não há de não ir. Mas há uma referência, eu acho que isso é muito importante. Pedro Cruz, permitam, caríssimos ouvintes, o facto é que esta emissão é conduzida pelo António Agostinho e também pelo Tosé Carraco. Estou aqui, enfim, armado em dono disto tudo, mas não é bem assim. Antes do mais, Pedro Agostinho, há aqui uma referência, conheço-te há volta de 15 anos, continuas a ser o mesmo cidadão, as tuas características de humildade continuam a ser as mesmas, e isso penso que é importante no caráter dos indivíduos que assim conseguem viver. Mas, para que depois possa intervir o Tosé Carraco, a tua infância na Cova Gala deu-te esse dom e esse caráter da humildade, de estar sempre bem com as pessoas, ou, por outro lado, foste obrigado profissionalmente a criar essa simpatia e essa à vontade? Não, é teu. Nunca é fácil falar a nós próprios, não é? Mas eu sei uma coisa... Mas eu estou-te a fazer uma pergunta. E, portanto, tens que responder. Não, eu acho que, sinceramente, e as pessoas sabem disso, eu acho que sempre tive uma proximidade muito grande com as pessoas. Eu gosto muito de viver na Cova Gala. Gosto muito das pessoas desta zona, da Cova Gala, Costa de Lavos, Praia da Leirosa. Eu dou bem com essas pessoas todas. Tenho essa abertura com essas pessoas todas. E essa proximidade. E tenho muita facilidade de me relacionar com elas. Se eu amanhã não, porque neste momento não há arte chávega, mas se, por exemplo, no verão quiser ir entre um bar de arte chávega, eles confiam em mim, porque sabem que eu sou próximo deles, que falo a mesma língua que eles falam, que o cheiro ao peixe não me incomoda, que não tenho... Há uma proximidade muito grande. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso nós temos que saber estar. E depois há uma coisa que é muito importante nós percebermos, que é, temos que perceber de onde viemos e para onde queremos ir, não é? Isso são as referências da tua origem. Sim, eu sei que tenho uma estrutura familiar muito forte e que o pilar é a coluna vertebral de tudo isto, não é? Tipo, teu pai, tua mãe, o meu tio, a minha mãe, aqui para nós, o pior de todos ainda é o teu tio, António Agostinho. Não, o meu tio é muito importante, ele sabe perfeitamente que é muito importante, ele está aqui. Eu também tenho a sua responsabilidade, não é? Nas decisões que eu tomei, muito antes de pensar que podia publicar fotos em jornais ou colaborar com jornais. Se calhar por volta dos 12 anos eu era a companhia dele quando fazíamos os jogos de Cova Gala e isto tudo, não é? E aliás, foi a pessoa que me acompanhou na própria inscrição na faculdade, não é? Que foi ele que fomos a Coimbra na altura inscrever-me, e ele sabe perfeitamente. Mas não tem a ver com o segredo basicamente é ter uma estrutura muito forte, não é? Ainda lhe fazes aquelas partidas de rir durante o dia? Sim, nós temos uma relação muito aberta, não é? O que é que lhe punhas nos sapatos, Pedro Cruz? Isso são histórias. Farinha. Isso são histórias para. Formigas. São histórias para outra. Então vamos falar de ti. Pedro, vamos continuar aqui a explorar a questão das tuas origens da Cova Gala. Somos covagalenses. O Olímpio sem o ser continua a ser também. E desde já boa noite aos nossos ouvintes. Estamos no Entre os 26 Marés, um programa exclusivamente dedicado à Cova Gala. Estamos a entrar na fase final desta primeira série. Vamos para férias. Vamos para férias. O patrão deu autorização. Desculpem estar a colocar aqui esta informação. Foi só para sentir a oportunidade. Deixa-me só perguntar uma questão. Voltando às origens, voltando à Cova Gala, falámos da importância da tua proximidade com a Cova Gala, a proximidade com o teu tio. Como surgiu a tua primeira oportunidade de tirar fotografia e quando é que ganhaste o gosto?
Bem, isso é uma pergunta que muita gente me faz e agora que esta situação ultimamente mais mediática fazem-me sempre essa pergunta, não é? Mas é engraçado, na altura, eu acho que a fotografia surge de uma forma muito espontânea na minha vida, não é? Na altura eu desafiei o meu tipo a fazer um blog, que ainda hoje existe e ele alimenta todos os dias, que é Outra Margem, e era preciso alguém para tirar fotografias. Eu tinha uma máquina fotográfica na altura, muito básica, e como era preciso alguém para tirar fotografias, coube-me essa missão. O meu primeiro crítico de fotografia foi o meu tio. E ele é um nabo, é um personagem de fotografia, né? Mas eu na altura... Obrigado. Eu na altura ouvia aquilo que ele me tinha para dizer e aprendi com ele. Aprendi que devia fazer isto, e isso é muito importante para mim. E as coisas começam a surgir de uma forma natural. Comecei a colaborar com o blog. Entretanto, como ele fazia conteúdos de interesse, na altura faziam parte da agenda figueirense, não é? Houve jornais que se começaram a interessar por os conteúdos, o blog cresceu, e os jornais, mais do que informação, normalmente precisam de imagens. E houve uma proximidade com os jornais. É aí que surgiu a fotografia, muito antes de entrar na faculdade. Eu lembro perfeitamente, se calhar a primeira fotografia que eu publiquei tinha para uns 15 a 6 anos. Agora, as coisas cresceram naturalmente. Entretanto, conheci outras pessoas que trabalham na área, na imagem, trabalham na imagem na Figueira da Foz, nomeadamente o João Traveira, o Luís Pereira, o João Serpa, que é a minha máquina invisível, e comecei a me relacionar com, na minha opinião, aquelas que são as grandes referências para a minha vida em termos fotográficos, as pessoas com quem eu aprendi realmente fotografia, a ver as coisas, e que reconheço perfeitamente a ajuda que me deram. Eu pedi-lhes ajuda, perguntei-lhes, o João Traveira sabe perfeitamente isso. Eu cheguei ao pé dele, disse-lhe que queria fazer isto, queria ter uma oportunidade para mostrar o meu trabalho, queria fazer o meu trabalho. Ele aceitou, deu uma mão, e hoje temos uma relação perfeitamente mais do que profissional de amizade. Mas nós conseguimos separar muito bem o trabalho da amizade, e trabalhamos com amizade, e isso é muito importante, e sou muito grato a eles. Eles sabem perfeitamente, podem contar comigo, eu sei que posso contar com eles. Isso é uma almofada muito grande que eu tenho na minha vida, não é? Saber que tenho ali 3 pessoas que sabem realmente do assunto, que são bons naquilo que fazem. E depois tenho uma pessoa, nomeadamente o João Serpa, que já me salvou muitos trabalhos, não é? Que nem tudo é perfeito, não é? E eu falo disso de uma forma muito transparente. Há trabalhos que eu chego a casa que são menos conseguidos, e o João Serpa consegue meter as coisas bonitas a parecerem bem. E o João, para mim, eu sei que isto é um bocado utópico dizer isto, não é? Mas para mim o João é o melhor fotógrafo do mundo, porque ele realmente é a pessoa que se relaciona comigo, é o meu exemplo, é o exemplo que eu quero referir, não é? E é uma pessoa que percebe muito de imagem, é muito metódica, é muito curioso, gosta realmente do que faz. Só que depois nós somos todos diferentes, não é? O João é 10 mil vezes melhor fotógrafo do que eu, mas eu acho que tenho mais 10 mil vezes vontade do que ele. E depois às vezes nós não precisamos, sabes, eu acho que isto, nem tudo na vida nós não precisamos ser perfeitos, não é? Eu tive um professor que me dizia que não era preciso ser perfeito, era preciso querer. E eu aprendi isso. Eu acho que eu sei que não sou o melhor fotógrafo do mundo, acho que não sou um fotógrafo espetacular. Agora, eu sei que se meter uma coisa na cabeça eu faço, e nem que tenha que acordar como foi para Nazaré às 4 da manhã, 5 da manhã, isso a mim não me incomoda nada. Eu falo com muitos colegas que dizem que é uma vida muito solitária. Eu vou sentir isso um dia, e já sinto isso, e às vezes eu falo com os meus pais, e eles percebem perfeitamente a minha ausência, né? Eu sei que um dia vou ter que pedir desculpa aos meus filhos e à minha namorada e todas as pessoas pela ausência que dediquei à minha profissão, né? E sei que estou a perder muita coisa da minha vida, que realmente, com a minha família, né? Mas isso para mim é uma coisa que é natural, e eles sabem o que quero, e eles acho que percebem isso. Deixa-me fazer-te uma pergunta no sentido do que tu estás a dizer agora. Pedro Agostinho Cruz é uma marca de um fotógrafo, e escusado será dizer que a fotografia marca a tua vida neste momento. Achas que a fotografia no passado marcou de ponto a ser um ponto de viragem na tua vida? Sabes, eu fui um jovem como todos os outros jovens são, não é? Normal, perfeitamente normal. Se calhar mais anormal que os outros jovens até. Eu não sabia o que queria da vida,
eu não tinha assim uma ambição muito concreta, não podia dizer que queria ser médico, engenheiro ou fotógrafo. Não, eu tive problemas na adolescência, mas foi uns super pais que sempre me apoiaram, e tive uma família muito forte, como sempre que acreditou em mim. Há um ponto na minha vida que eu decidi que o que queria fazer da vida, não é? Que eu quero fazer isto, e depois eu acho que isto é muito normal para as pessoas quando sabem o que querem, e se nós conseguimos ser racionais, não é? Eu acho que se é para fazer, é para tentar fazer bem feito. E já conquistei algumas coisas que eu sei que conquistei, mas eu ainda não tenho nada daquilo que eu quero. Eu estou sempre à procura de mais, e depois também quero provar a pessoas que já não estão cá, nomeadamente a minha avó, que se calhar foi a pessoa que acreditou mais em mim, e eu também lhe quero mostrar que sou capaz, e eu acho que ela está contente com isso. Pois bem, permite-me, José Carraco, julgo que vamos para o espaço musical, ou ainda é cedo? Eu queria deixar pelo menos o tio Babado fazer aqui uma questão a duas. Então, eu vou fazer aqui uma... Além do fotógrafo, o Pedro é um jovem, e o Pedro faz parte de uma geração de jovens em que, por ignorância, por egoísmo, por medo do compromisso e muitas vezes até por estupidez natural, os jovens ausentam-se da vida cívica, não se comprometem com a sociedade. O Pedro, através de uma vertente que faz parte da sua vida de fotojornalista, já mostrou que está envolvido nas questões sociais. Eu estou-me a lembrar, em janeiro de 2015, os problemas que tiveste com a tua exposição do Alerta Costeiro. Eu gostava que tu me dissesses, eu sei que tu não estás comprometido, não estás engajado em nenhum partido político, mas estás engajado socialmente, tu queres transmitir um compromisso, nomeadamente com o meio ambiente. As tuas preocupações ambientais eu conheço-as muito bem, e gostava que tu me dissesses que quando já fizeste 5 exposições, acho que foram 5, eu lembro-me que foi Agentes do Mar, o Recantos da Aldeia ao primeiro, os Agentes do Mar, o Alerta Costeiro, o Mário de Belém Visto por Pedro Cruz e o Oliva Ribal, o Naufrágio não é o pior. Foram estas 5. Verdade. Todas elas tiveram a seu modo uma vertente humana, principalmente, e eu gostaria que tu me dissesses se isso faz parte das tuas ideias quando te convidam para fazer uma exposição, se queres transmitir alguma mensagem. Eu acho que para mim é fundamental contar histórias, sejam elas de que tipo for, não é? As duas primeiras exposições, Recortes da Areia e Recortes da Aldeia e Gentes do Mar, eram exposições muito primárias, não é? Em que retratava a beleza do mar e alguns recantos, como o nome próprio diz, da aldeia. Mas para mim sempre foi fundamental ter uma componente humana, mostrar. Eu acho que realmente o que dá beleza aos lugares não são as praias, não são as palmeiras, não é o pôr do sol, são as pessoas. É o que distingue os lugares. As pessoas do Alentejo são completamente as pessoas. E nota-se nas fotografias que elas estão lá. Exatamente. Pelo olhar. O que distingue os lugares são as pessoas. O que é que difere o pôr do sol do Alentejo ou da Cova Gala? Somos nós. Damos valor diferente às coisas. São as pessoas. Não é? É nosso, não é? E eu acho que isso é muito importante. Para mim, a componente humana tem que estar sempre presente nas exposições, nas minhas fotografias. É muito difícil publicar uma fotografia em que não tenha uma pessoa. É muito difícil mesmo acontecer isso. Na altura, a exposição do Mário Belém surge através de um evento que era o Fusing, que agora está extinto também, e eu decidi, na altura relacionei-me com o artista em questão, perguntei-lhe se havia abertura do Chatial durante o Chatial, isto é, acompanhá-lo fotograficamente durante o processo de pintura do mural do Caio, e se era possível contar a história daquele mural, desde o zero. Ele mostrou-se receptivo, então aí apresentei outra visão do mural, não é? E depois, na altura, o Departamento da Cultura da Câmara da Figueira da Foz sentiu-se agradado pelo trabalho e sentiu-se
estimulada para que pudesse ter uma exposição, e essa exposição seguiu em frente. O Alerta Costeiro é uma exposição tipo em que me sinto mais eu próprio, não é? Em que normalmente as pessoas afastam-se das coisas que as inquietam, não é? Eu sei que, ao contrário disso, o que me inquieta a mim atrai muito mais. E eu acho que isso é importante, não é? Nós temos de ter essa... Normalmente as pessoas não se sentem confortáveis com temas que as inquietam, não é? Mas gostam de... Fogem deles. Mas gostam de ver. Gostam de ver. Eu não fiz aquilo para as pessoas verem. Eu fiz aquilo porque sentia que tinha que fazer aquilo. E acho que é uma exigência da minha profissão. E é uma forma de estar na vida. Permite-me, por isso dizes, quero pôr as pessoas a pensar através das minhas fotografias. Aqui está o quadro que pretendes, enfim, proporcionar às pessoas. Sim, é verdade. Eu não... Há uma coisa que me incomoda bastante, que é... Às vezes, houve uma vez um diretor de um pseudo órgão de comunicação social da Figueira da Foz fez-me uma pergunta muito interessante num já órgão de comunicação, não era órgão de comunicação, era uma televisão, não é? Que existia. Fez-me uma pergunta muito interessante, que era: como é que te sentes quando se fala da Cova Gala e fala-se logo do Pedro Cruz e do jornalismo e da fotografia? Eu na altura respondi-lhe e volto a responder a mesma coisa, que é: eu não quero que as pessoas associem o meu nome, ou seja, as fotos que eu fiz ao Alerta Costeiro, as fotos que eu fiz ao Leiva Ribal, eu não quero que as pessoas saibam que não precisam de saber que fui eu que as tirei. Eu quero que as pessoas tenham aquilo na cabeça, porque há muitos fotógrafos de quem eu admiro o trabalho que eu só conheço as fotografias e não conheço os nomes. É ignorância, eu sei que é ignorância, mas para mim o importante não é o nome da pessoa que tirou as fotografias, é a imagem que se criou sobre aquilo, não é? É a mensagem. É aquilo que inquieta, não é o nome. Só que, mais do que o nome do fotógrafo, o que inquieta são as imagens. E é isso que tem o conteúdo. O nome, para mim, isso não me faz qualquer confusão. Mas permite-me, implicitamente está lá o nome do artista, não é? Tem que estar lá. Olha, isso é outra coisa que eu nunca meto um nome, ao contrário dos colegas meus, eu nunca meto o meu nome em cima das minhas fotografias. Nunca. Por uma razão muito simples. Primeiro, o nome não foi eu que escolhi. E depois Estás a chegar para mim, Pedro. E depois gosto muito das minhas fotografias para ter o meu próprio nome. Eu acho que, e mais do que o nome, o importante é realmente a mensagem das imagens. Não interessa quem tirou. Não interessa quem tirou a fotografia, interessa a imagem. E o que fica na nossa mente são as imagens. Não é? Eu acho que isso é muito importante. E o que inquieta as pessoas são as imagens, não é o nome. Digo eu. Já agora, falando das tuas exposições, tu és jovem, procuras fazer a tua vida não na Figueira, porque não é possível, mas a tua base é Figueira, porque tu a maior parte das vezes tens de partir da Figueira para ir trabalhar, porque a Figueira tem o mercado que tem e sobre as atividades oficiais, eu, por exemplo, estive na abertura de todas as tuas exposições, penso que estive em todas, e nunca vi lá ninguém da Câmara Municipal, por exemplo, ninguém a nível de vereadores, presidentes e etc. Isso é uma pergunta que... E o caso é que eras convidado pelos serviços camarários. Sim, isso é uma pergunta que nós temos que fazer diretamente às pessoas em questão. Porque é que não estão lá? Agora, não estou a perguntar, estou sim, agora se isso me deixa contente, não me deixa contente, porque se calhar há sítios que não justificam a presença dele. Não é que eu, muito sinceramente, eu como eu digo, eu não tenho nada a esconder. Eles não são meus amigos. Para mim é importante são os meus amigos. E eu entendo por amigos pessoas de quem gosto muito e pessoas que gostam de mim. A minha família são os meus amigos, e depois tenho um grupo de amigos, e depois tenho colegas. Eles nem nesse grupo fazem parte, não é? Agora, por respeito, por seja o que for, acho que podiam estar lá. Agora, isso deixa-me sinceramente, eu nem sei o que dizer em relação a isso. Eu acho que, muito sinceramente, acho que se eles não estão lá é porque acham que não devem estar, não é? E se eles acham que não devem estar, amigos não é mesmo? Pedro, continuamos o mesmo caminho. Pedro, mas eu penso que isso não é nenhuma questão pessoal em relação a ti, porque eu lembro-me do lançamento de um livro
de um escritor figueirense, que é um escritor conhecido, que é o Pedro Rodrigues. Sim. Que fez a apresentação de um dos livros dele no Casino da Figueira da Foz, lá naquela sala destinada para o efeito, e também não vi lá ninguém da Câmara, portanto isso eu nem estou por essa questão como uma questão pessoal tua. Sim, eu acho que muito sinceramente, e as pessoas sei que ficam naquela ideia, margem sul, mas eu acho que, e eu próprio, quando ouvi as pessoas de outras idades a falarem da nossa zona, né, da Covagala e de São Pedro, elas falavam da Figueira com distanciamento. Havia um distanciamento entre a cidade e São Pedro. E a própria margem sul. Se nós formos para a Costa de Lavos, se nós formos para a Praia da Leirosa, essas pessoas falam também com esse distanciamento, sentem essa ausência por parte da cidade. Mas o que eu sei, e o que o tempo nos está a dizer, é que há muito valor, e há pessoas de valor naquelas povoações. Claro que há. E em relação ao meu trabalho, e se eles não estão presentes, amigos na mesma. Mas o que eu tenho-lhes para dizer é que é muito fácil e que é, em condições normais, eu vou fazer coisas boas. Ou pelo menos tentar fazer coisas boas. Pedro Cruz, em condições normais, como tem sido até agora. Vai ser igual. Sim. Nós percebemos, os nossos ouvintes, claro, também que estão a perceber a mensagem do Pedro Cruz. Eu conheço o Pedro Cruz e permito-me pessoalizar o Pedro Cruz há 15 anos, sempre o tratei por puto, mas esta conversa com o Pedro Cruz hoje está-me a deliciar pelo facto de, conhecer melhor o Pedro Cruz nas suas convicções e na maneira como se manifesta, com as palavras e com os sentidos delas. Pedro Cruz, já que isto é uma parte técnica, como é que se ganha? Eu de fotografia, coitadinho de mim, não é? Corto as cabeças e os pés, enfim, sai tudo torto. Como é que se ganha ou se perde uma imagem? Porque eu vejo as tuas fotografias e realmente elas têm, como tu dizes, têm sempre um sentido que entra em nós, como foi, por exemplo, aquela fotografia do João sem abrigo, que ela, quem lida com aquele homem todos os dias e o vê, e depois vê a fotografia e sente que é uma pessoa que está ali. E eu que sou que nem chega a ser curioso, como é que se ganha e perde uma imagem destas? É naquele momento, é esperar que o indivíduo chore, cante, ria? Explica aos nossos ouvintes, por favor. Não, isto é uma parte técnica. Sim, eu acho que... Ou é um dom? Não, eu acho que é uma forma de ver, não é? É uma forma de ver. Eu estive recentemente na incubadora de empresas. Também me fizeram uma pergunta qual era o segredo, tipo, se existia algum segredo no meu trabalho. Sim. Não é segredo, eu mostro e eu tenho uma fórmula mágica, tipo, eu acho que é mágica na minha cabeça, não é? Que é sempre, para tudo que eu faço na vida, e nomeadamente na fotografia, eu utilizo isso, que é pensar, ver e sentir. Para tudo que eu faço. Quando tu não pensas, não é? Normalmente dá barraca, não é? Nós temos atitudes menos conseguidas e é fundamental pensar sobre o assunto, não é? É um equilíbrio que tens contigo próprio e a relação que queres fazer com as coisas, não é? O ver é completamente, para mim é fundamental, e se calhar o mais importante, que é ver é completamente diferente de olhar. Ver é muito mais do que olhar, não é? Olhar, todos olhamos para as coisas, não é? Agora ver e sentir? Sim, não, sentir é completamente diferente de ver, porque se tu pensas na ideia, se tu vês, se tu executas, mas se não sentes, não faz sentido ter essa imagem. Quando um dos ingredientes falta à imagem, a imagem não diz nada. Às vezes tens imagens visualmente muito apelativas em que tu pensaste na ideia, conseguiste ver a imagem, reproduziste, só que depois quando tu vês o sujeito fotografado, não é? O objeto fotografado, tu não sentes nada e é vazio, não é? E não é isso que se quer. A imagem tem que transmitir alguma coisa, não é? E quando os três ingredientes funcionam só numa imagem, acho que essa foto do João, por exemplo, acho que é uma foto, toda a gente sabe, por menos nós estamos aqui sentados a esta mesa, sabemos a condição do João, não é? A pessoa em questão,
Eu pergunto que há quanto tempo é que ninguém viu o João a rir, não é? E ele está a rir naquele dia, não é? E é uma fotografia que acho... Está a rir e está feliz. Pronto, quando é realmente um homem, eu acho que isso... um sem-abrigo. Eu acho que isso são esse tipo de fotografias. O cravo que ele tem na mão aconteceu por ele ou foste tu? Não, isto é mais um projeto que eu tenho, que comecei há cerca de 2-3 anos, que é todos os anos, no dia 25 de Abril, vou comprar um ramo de cravos ao mercado. E é a seguinte: o primeiro sem-abrigo, ou a primeira pessoa que eu acho que vive numa situação precária ou menos confortável com a sociedade, eu dou-lhe o ramo de cravos e há uma condição: é ele deixar-me tirar uma fotografia. Engraçado. O primeiro que eu fiz isso, tirei uma fotografia. Engraçado, não permite sensibilidade. O primeiro que eu fiz isso foi ao Zé Petinga. Encontrei-o no picadeiro, comprei os ramos no mercado da Figueira, subi o picadeiro, encontrei, dei-lhe um ramo de cravos e fiz uma fotografia. Nesse dia, neste 25 de Abril deste ano, não encontrei cravos na Figueira. Então tive que ir a uma florista de São Pedro. Eu pensei, bem, estou tramado, quem é que eu vou encontrar em São Pedro para fazer a fotografia? Entretanto, andei lá às voltas na gala, a tirar umas fotos, a ver o que é que podia fazer. Encontrei o João. Falei com ele. Ele disse-me: 25 de Abril. Mas foi negociado, negociado no ponto de: João, olha, como é que é? 25 de Abril, deixa-me lá tirar uma foto. Eu, ok. Tirei-lhe uma foto. Mas eu acho que ele também deixou-me se calhar outra pessoa não conseguia tirar aquela foto, não é? Não digo que seja tão boa, a foto seja boa ou má. Eu digo que não conseguia ter a capacidade de se chegar próximo dele, de se relacionar com ele, aceitar a diferença dele. Não, a mim sim não me incomoda nada. Porque eu acho que as pessoas são como são, nós temos que saber nos relacionar com as pessoas, e acho que um fotógrafo, o segredo do fotógrafo, de um bom fotógrafo, ou de um fotógrafo mais capaz, é ter a capacidade de trocar mundos. Cruzar mundos e perceber o que tem à frente. Não é uma fotografia de afeto, não foi uma fotografia de afetos? Em princípio parece-me que sim. Porque a imagem... Não, é uma fotografia como tantas outras. Por exemplo, também me lembro do Manel Oliveira, como tantas outras que guardo com algum carinho, porque sei que são fotografias que normalmente mostram uma realidade que não é a realidade que as pessoas estão habituadas. Normalmente as pessoas têm uma... olham para estas pessoas com ar muito... Não é? De pena, não é? De pena, mas... Pena não, isso não. Eu normalmente as pessoas olham para sim, assim, do modo geral. Infelizmente é isso. E eu meti na minha cabeça. Infelizmente é isso. Mas isso é outra área social. Sim, porque nós estamos a falar de ti, da tua personalidade como artista. Mas tu dizes para falar de fotografia. E normalmente os fotógrafos, quando apanham pessoas com estas características, fazem a fotografia da desgraça. O retrato mais negro, não é? Eu acho que não deste. Não, exatamente. Os nossos ouvintes, claro que isto não é televisão, mas com certeza percebem bem a mensagem e a sensibilidade da fotografia. Meus queridos, temos pouco mais de 10 minutos, já nem vamos colocar música. Quantos minutos de emissão? Pouco mais de 10 minutos. Passou tão rápido. Doce. É que eu há pouco, permitam-me, eu não estou aqui para fazer lisões, até porque sou demasiado ruim para isto. Nós conhecemos o Pedro Cruz há muito tempo, pelo menos há 15 anos, e eu estou realmente com o puto deliciado, porque quando ele fala a sério, porque nós passamos a vida a brincar, e não podemos realmente aqui falar das brincadeiras, pá. Não podemos falar das brincadeiras por respeito aos ouvintes. E hoje ele dá-nos aqui uma lição de convicções, de trabalho, de seriedade, de equilíbrio. Eu penso que não estou a fazer graça, pois não, eu gostaria. Diz lá uma coisa, por favor, não me deixes aqui sozinho a falar para os nossos ouvintes. Bem, eu acho que neste momento está a chegar a hora de falar de Nazaré. Ai, Nazaré. Não achas? Eu acho que sim, mas não podemos concluir o programa sem voltarmos à Cova Gala. Mas vamos a Nazaré. A gente ia a Nazaré e voltávamos à Cova Gala. Vamos lá. O Pedro
é um habitué da Nazaré há muitos anos. É um fotógrafo que a nível das ondas da Nazaré já é experiente e, como sabem, ele recentemente teve um prémio a nível internacional e posso assegurar que não houve cunha absolutamente nenhuma, porque acho que em Figueira ninguém conhece o júri lá da Califórnia. Tanto quanto eu sei, aliás foi ele que me disse, daquela onda foram feitas 300 fotografias, é isso, Pedro? Sim, foram feitas muitas fotografias. Se calhar só 300 fotógrafos estavam na Nazaré. Pronto. Quantos fotógrafos? Se calhar para uns 300. É que é sempre muitos fotógrafos. Não sei, tipo, se calhar estou a exagerar 300, mas centenas de fotógrafos, sim. É habitual estar muitos fotógrafos na Nazaré. Pronto. Hoje é muito habitual. E lá o brasileiro, não o nome dele? Rodrigo Coxa. O Rodrigo Coxa. Bateu o recorde da onda mais surfada, a onda mais alta do mundo, não foi isso? Aquele concurso, não é? Aquele evento que premia a maior onda surfada do ano. Por acaso, este ano, a maior onda surfada do ano bateu o recorde do McNamara. E daí o meditismo todo desta onda, não é? Foi uma boa coincidência, não é? Correu bem para mim, correu bem para ele. Acho que correu bem para Portugal, correu bem para Nazaré. E hoje fala-se muito do Rodrigo Coxa, não é? Mas acho que também é importante perceber que quem rebocou aquele surfista é um português. A pessoa que irá matar agora é um português. E quem tirou a foto também é um português. Ou seja, são dois portugueses. E neste caso é português e figueirense. E covagalense. Sim, mas isso... Já deves ter tido umas felicitações aqui das entidades, não? Não, tive em 2014, na altura o vereador da Cultura, a primeira vez que fiz uma fotografia que teve alguma expressão a nível mundial, uma fotografia que também teve o seu mediatismo, em que o Gareth McNamara partilhou. Na altura, o então vereador da Cultura, António Tavares, no dia seguinte, após ser divulgada a imagem e desse seu mediatismo, mandou uma mensagem do seu número privado a felicitar-me pelo feito. Desta vez, em que a fotografia se calhar teve um impacto, seguramente teve um impacto muito maior. Uma fotografia a uma escala completamente diferente, em que foi publicada em todos os cantos do mundo, em que saiu em todos os continentes, em países que não têm expressão no surf, como a Índia, Hong Kong. Eu próprio perdi o rastro da fotografia, não sei para onde é que ela anda. Efetivamente não recebi nenhuma palavra de gratidão, nem que seja por ser figueirense, não é? Porque há uma coisa que me orgulha muito, que é, eu recentemente fui convidado para falar acerca destas questões todas, e há duas coisas que eu digo sempre, que é, tenho muito orgulho em ser da Figueira, e eu digo sempre, primeiro digo sempre que sou do Covagalas, sempre. Sou natural do Covagalas. As pessoas perguntam-me onde é que é Covagalas? Figueira da Foz. Mas eu digo sempre, e tenho sempre esse cuidado. Eu tenho muito orgulho em ser da Covagala e depois da Figueira da Foz. Agora, se me orgulha esta atitude das pessoas, não é por ser comigo. Eu acho que se fosse outra pessoa que tirasse a fotografia e se eu soubesse que também não foram, porque eu acho que eles não foram corretos comigo. Eu assumo isso. Eu assumo publicamente isso. Eu acho que eles não foram corretos comigo. Acho sinceramente. Essa vida está cheia. Não, mas eu falo disso com uma. Eu falo disso. Os artistas ultrapassam isso com facilidade. Não, mas eu falo isso com uma naturalidade muito grande, porque eu acho que não. Eu acho que isso não é correto, né? E acho que a mim, no meu ver, não estão a faltar ao respeito a mim, mas estão a faltar ao respeito a todas as pessoas que têm trabalho sólido, que levam o nome da cidade que dão prestígio à exatamente, cidade. E caem no esquecimento por desatenção destas pessoas. É uma grande ingratidão. Mas sabes uma coisa, permite-me fazer aqui uma à parte. Não estejas desiludido. Não estou desiludido. Tiveste agora aqui o Olímpio Fernandes. Não, mas passou aqui uma greixice. Então disse aqui que vai daqui deliciado. Portanto, deixa lá. Não, eu não estou desiludido com essas pessoas, porque eu já sabia. Eu sei o que posso esperar delas e elas sabem o que é que podem esperar de mim.
E elas sabem isso muito bem, não é? Elas sabem perfeitamente que nós sabemos que os nossos caminhos não Estão desenquadrados. Exatamente. Pedro, deixa-me fazer uma pergunta ao embaixador da Cova Gala. Pelo menos eu acho que tu és o embaixador da Cova Gala, és das figuras públicas covagalenses. E eu conheci este teu traço dos sítios por onde passas, anuncias-te como covagalense em primeiro lugar e também como figueirense. Querem ver que esta noite foi aquilo ultrapassado pelo Pedro Cruz? Já não estou a gostar. Já não és o... Já não sou eu. Pedro, eu estava convencido. Pedro, tu manifestas abertamente o teu orgulho e constantemente o teu orgulho de ser covagalense. Qual é a imagem que tu tens da Cova Gala neste momento? Mas é uma boa pergunta. Eu sinceramente, hoje para mim São Pedro, a minha opinião é que está descaracterizado. Falta-lhe alma. Acho que temos capacidade de fazer mais e melhor. Assusta-me os jovens assusta-me os jovens de São Pedro no aspecto de que acho que não têm pensamento. Acho que estão muito formatados para um caminho, não é? Eu acho que nós não podemos ser assim. Ou seja, podemos ser assim se quiseres o caminho que nós queremos lá da vida. Mas eu duvido que eles também vejam as coisas como alguém lhes faz ver as coisas. Acho que temos pessoas capazes e que podem e devem dar muito mais à comunidade. Mas em termos de conteúdo, infelizmente, apesar de todo o valor e património cultural que nós temos, mas também já perdemos imenso. Natural, não é? E natural. Sinto que São Pedro eu sei que vou chocar as pessoas, mas é uma vila muito pobre. Vila, para mim, é uma aldeia muito pobre. Tu não és um político, mas todos nós somos políticos, não é? Como consequência de sermos homens. Para ti, qual é que achas que é o caminho para melhorar essa tendência? Sim, eu acho que o caminho é, sinceramente, acho que é haver um planeamento, pensarmos, refletirmos sobre as questões vitais da freguesia de São Pedro, o que é que queremos fazer com São Pedro e para onde é que queremos ir. Temos de deixar aquela ideia dos projetos, tipo, a curto prazo, não é? Acho que temos que fazer algo que nos difere de todas as outras freguesias, e nós temos muito isso. Nós temos características naturais e conteúdo para fazer isso. Agora, se é o dinamismo das coletividades, se é pensarmos no turismo, se dá para balnear nas praias, se é... por exemplo, há uma coisa que me choca muito, que é... o que me choca realmente é... Temos 3 minutos. Ok, então bem. Ainda bem. Então, realmente o que me choca bastante é nós temos, por exemplo, uma diversidade cultural imensa, um património cultural imenso. Por exemplo, falo relativamente às pescas, não é? Temos a lampreia, temos o sábado, temos as majoeiras, temos na coroa da burra, não é? Tipo, os vivaldos todos. Pá, e não temos nada que represente... Não há fotografias disso, não... É um desafio também para mim, não é? Mas eu às vezes penso, ora bem, se eu quisesse fazer um arquivo, se eu quisesse fazer um conjunto de fotografias para dar imagem a estas coisas, para recordar de memória futura, não temos uma sala capaz de receber esse tipo de exposições, não temos, falta-nos muita coisa. Eu acho que é muito importante as pessoas pensarem. Às vezes eu não concordo muito com aquela ideia tipo do orgulhosamente sós, né? Detesto isso, mas às vezes é importante nós fecharmos-nos nós próprios para crescermos interiormente, para depois nos abrirmos ao mundo. E isso não é uma questão de... Esse nós estás a falar em termos singulares ou em termos de comunidade? Nós, comunidade de São Pedro. Ok. Sentes então que pode passar pela cidadania ativa? Eu desculpa estar a emitir opinião, mas felizmente a nossa freguesia tem sido um exemplo de iniciativa de cidadania ativa em vários projetos, não só no Cabedelo, como está constantemente com projetos a concorrer e que alguns dão frutos, outros darão com certeza, como o teu projeto do Alerta Costeira, etc. Dão problemas, mas eu vivo tranquilo. E são alguns problemas, mas problemas no sentido daquilo que quiseram fazer com o projeto. Eu tinha uma missão no projeto, já me perguntaram algumas vezes se o projeto pode continuar. Eu sinceramente, neste momento acho que o projeto aquele capítulo está terminado. Agora é um projeto que não acabou, como é óbvio, porque vai haver muito mais coisas e eu lá estarei.
Podes então concordar que a cidadania ativa é uma saída, não é? Ou não? Para mim, é uma exigência da minha profissão. Muito bem. Meus queridos, Bom, estamos na despedida. temos... António Agostinho, vamos começar por ti. Resta-me despedir e hoje para mim foi uma emissão muito especial. Entrevistámos uma pessoa que eu conheço muito bem. Sim. E com um bom discurso. E pronto, olha, e obrigado pelo vosso convite para este programa, esta primeira série, e depois vamos negociar A segunda série. Temos de ver aqui o cachê. Financiamento. Olímpio. Vais fechar a emissão, claro. Despeço-me então, despedimos-nos com a amizade dos nossos ouvintes. Vamos realmente parar algum tempo, refletir. Vamos regressar com mais força, a bem da freguesia de São Pedro, a bem destes jovens, que hoje foi um exemplo interessantíssimo do meu ponto de vista. Outros jovens poderão vir no futuro a este programa. Tenho esperança que havemos de regressar ainda para terminar algumas entrevistas por entre os ventos e as marés. Obrigado, Pedro Cruz, com sinceridade. Gostei imenso do teu discurso. Pedro, roubamos-te a noite, peço desculpa. Não, eu agradeço o convite e como já disse, eu vou estar sempre disponível, dentro da minha disponibilidade. Não é verdade, para colaborar com estas iniciativas ou com qualquer outras iniciativas. É verdade. E desejo os maiores sucessos a este programa, que acho que tem muito para dar. Obrigado. Meus queridos ouvintes, é com carinho que nos despedimos. Não houve momento musical, ficaremos agora com uma música, a escolha do Pedro Cruz. Foi um prazer estar convosco nesta primeira série. Muito obrigado e... Vamos regressar dentro de algum tempo, e fomos sempre muito bem-vindos a bordo. Um abraço, Boa noite boa noite e um bom descanso.